Oi, tudo bom? Bem-vinda, tudo Muito certo? obrigada, com licença. Entrar com o pé direito, né, gente? Claro, casa é sua. Oi, tudo bem? Ó, você por aqui! Tudo bem, senhora? E aí, gente? Nossa, já chega assim, tô mexendo no Big Brother. Você se sentiu em casa aqui? Nossa, que máximo essa parede! Ih, olha aqui, Ronaldão! Caras que eu mais admiro nesse meio. Foi mesmo. Ó, Mário, tem uma galera boa nessa parede, hein? Que saudade você tem de redação, gente. Isso é uma coisa que dá saudade. Essa coisa de internet, que a gente só trabalha em rede social. E a gente senta aqui. Vai ficar aqui, eu aqui. Atrapalhar as pessoas, gente, não? Já Tá começa valendo? assim? Bem-vindo novamente. Obrigada, foi um prazerzão, viu? Prazer de verdade. Obrigada por me receber aqui na casa de vocês. Adorei. Por enquanto, tá? E aí, devo falar uma coisa pra você. Como eu falei, eu sou aqui um entrevistador, né? Mas todo mundo aqui pode fazer pergunta. Porque a gente tá aqui na redação do Lance, sabe como é que é jornalista, né? A qualquer momento vai arranjar um jeito de Galera, constranger, muito tanto eu estranha. quanto você. Esquisitíssimo. Essa galera. E uma pergunta que eu queria te fazer. Você tá nesse meio do esporte a vida inteira, né? Seu pai é o Carlão do vôlei. E assim, eu imagino que viver uma vida de bastidores desde sempre, né? Faz você meio que querer cair pro jornalismo inevitavelmente, não? Ou uma coisa da minha cabeça, assim. Porque você meio que vivia, tipo, já vivia aquilo, mas não necessariamente o esporte, mas... Eu acho dia a que dia, né? acho que nesse caso você tem duas saídas, né? Uma é você cair pra dentro desse meio e ficar completamente apaixonada pelo que você sempre viveu. A outra é você tomar ranço e pavor e ir para um outro lado, que foi o Completamente caso oposto, né? completamente oposto, que foi o caso do meu irmão do meio, assim, ele fez relações internacionais, mora fora do Brasil, assim, nada a ver. E porque Ele ele consegue ver vôlei na TV. Não, ele não assiste, ele não tem realmente nenhuma conexão. No meu caso, na verdade, eu sou atriz, eu fui fazer teatro antes de fazer jornalismo, então eu fui formada pela CAL, Casa das Artes Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. E aí, o esporte, ele sempre fez parte da minha vida, então era como se fosse algo comum, né, normal, por causa que meu pai foi jogador de vôlei. Eu brinco que eu comecei engatinhando numa quadra de vôlei, eu joguei vôlei, então era o meu mundo. Então era como se aquilo não pudesse ser uma profissão. Eu não tinha muito isso como referência de profissão, porque, gente, é a minha vida, né? Sim, é uma coisa orgânica, né? É orgânico, então, assim, não foi a minha primeira escolha. Então, eu sou atriz, né? Meus amigos gostam de lembrar isso, que você não deixa de ser. Eu sou atriz, eu fiz elenco de apoio em novela da Globo, fiz algumas peças de teatro. Cara, Viver a Vida. Não sei se você lembra, do Manuel Carlos. Sim. Nossa, Manuel Carlos, é bom essas novelas, né? Que sempre tem uma Helena e tal. Eu fazia amiga da... Eu acho que é Viver a Vida. A gente, que a Aline Moraes, a personagem dela, sofreu um acidente, ela era cadeirante, era Luciana, e eu era amiga da Luciana. Então, ela sempre Elenco de apoio não tem muitas falas, né, gente? Lembrando. Tinha irmãos gêmeos, não era? Isso, Matheus Solano fazia os dois, assim, né? Então, eu sou apaixonada até hoje, brinco volta e meia, acho que eu flerto muito com esse universo. Eu acho que o teatro só me ofereceu coisas boas quando eu decidi fazer jornalismo, e me oferece até hoje. Eu sempre falo pra quem, cara, quero fazer jornalismo. Beleza, o que você quer fazer? Não, quero aparecer na câmera, eu quero falar pra câmera. Cara, vai fazer teatro. Eu acho que eu acho que é super importante. Eu acho que devia ter na faculdade de jornalismo. Deixa solto, né? Exatamente, porque eu acho que o mais importante é você ser natural, você poder passar a informação de forma natural. Eu acho que o teatro te dá muito isso, né? O grande desafio é você ler um texto de Chekhov falando aquilo naturalmente, né? Então quem tá assistindo poder entender e achar que tá vivendo naquela época. E aí o esporte veio naquela situação assim do teatro, que eu falei, ok, tá muito difícil, minha irmã, não sei o que fazer. Porque eu mais gastava do que ganhava dinheiro. Aí eu pensei, vou fazer uma... Seu foco mesmo era ser atriz? Era ser atriz, meu foco. E aí eu decidi que eu ia fazer jornalismo. E tu pensa hoje ainda? De repente vem aquela vontadezinha? Cara, super vem. Eu brinco com a minha agência, assim, com a galera. Falo, tô super disponível se surgir coisas de... Porque eu não deixei de me apaixonar, né? O teatro faz parte de mim, fala muito sobre quem eu sou, amadureci dentro do teatro. Me descobri como pessoa, como, né... Assim, é muito incrível esse mundo artístico, né? A arte salva, e é um fato. Sim. E aí, o jornalismo veio depois. Esse lado comunicadora veio muito de lá, então. E eu sempre falo isso. Eu sou atriz, sou jornalista, mas eu me considero uma comunicadora, assim. Se eu pudesse, né? Eu acho que é uma junção dos dois. E aí, quando eu decidi fazer jornalismo, foi, cara, vou tentar uma segunda opção. Porque se não der certo aqui, né? Não é fácil viver de arte no Brasil, acho que isso é um fato. E aí eu resolvi jornalismo, então é facinho de viver no Brasil. Assim, né? Meu pai falou, pô, é sério? Achando que você fala, sei lá, direito, você ia meter administração, que dava pra fazer um monte de coisa. Não, eu fiz jornalismo. Até por uma facilidade. Eu já fiz jornalismo sabendo que eu queria trabalhar com esporte, cidade de forma alguma. Então, eu entrei na faculdade e, cara, foi em pouco tempo eu
fui fazer o processo de estagiário da TV Globo, e aí eu passei no processo de estagiário. E entrei como estagiária da TV Globo, passei em 2013. E aí entrei pra esse mundo e nunca mais saí. E cá estou. Aproveitando isso, vou te mostrar uma mensagem aqui. De uma pessoa que você mentira! Eu tava ontem com ele, safado. Sem vergonha, mentiroso. Ele não costuma saber esconder, não. Como é que foi pra você ser filha de um atleta de vôlei profissional? Ser filha, né? Tantas andanças nossas pelo Brasil, pelo mundo, mudando de escola. Como é que foi encarar isso? Qual a recordação que você tem? Você acha que isso te prejudicou muito? E queria lembrar, né, algum momento especial da gente, um momento muito bacana. Foi engraçado, uma entrevista inclusive com o Tino Marcos, numa pizzaria, quando eu voltei da Itália, né? Renata e Felipe, meus 2 filhos pequenos. Meu amigo, foi uma bagunça porque, filha, você não era fácil. Você era eletrizante, viu? Até na entrevista, né, jogaram, quando serviu a pizza, jogaram o prato pra cima, foi pizza pra tudo quanto foi lado. Muitas recordações com esses 2 bebês pra cima e pra baixo. Mas principalmente a Renata. Não parava um segundo. Gente, que absurdo, pai. Que isso? Eu sou um anjo. Ele aproveitou a oportunidade do nosso programa perguntar isso, né? Eu acho que ele quis puxar uma sessão de terapia. Exatamente. Pai, é outro momento a gente trabalha, tá? Mas assim, cara, eu era terrível mesmo. Eu tava falando isso com umas amigas ontem. Como eu era terrível, eu tenho até medo, assim, né? Tipo, sei lá, filho não é um foco na minha vida no momento, mas sempre penso, será, gente, que vão me castigar nesse nível? Porque eu era terrível, eu era muito agitada, sempre fui. Meu pai foi minha referência desde sempre, assim, eu sempre me dei muito bem com meu pai, a gente é muito parecido de personalidade, e eu sempre admirei muito meu pai pra caramba, assim, por causa da história dele, da trajetória dele, não foi fácil chegar onde ele chegou, saindo da realidade que ele saiu, né, pra quem não sabe, meu pai veio do Acre, né? Meu pai veio do Acre, numa realidade que, né, metade do Brasil vive essa realidade, que é uma realidade um pouco mais difícil. Meu pai era um cara muito simples, meu avô era gerente de supermercado no Acre, em 1960 e sei lá quando. Então, assim, meu pai batalhou muito para ter a vida que ele tem e para dar a vida que a gente teve, assim. Então, eu admiro muito meu pai. Meu pai é meu ídolo, sabe? Meu ídolo. E me ensinou muito até um pouco sobre carreira, sobre o trabalho, sobre, né, não só o meio do esporte, né, falando assim, mas sobre a questão de trabalhar em equipe. Meu pai é um cara de equipe, vôlei é um esporte coletivo, sim. Então, né, como é importante a gente entender que não estamos sozinhos, a gente não faz nada sozinho, então meu pai me deu muito essas referências. E, cara, eu estudei em 13 escolas, valeu, pai. 13, porque a gente mudava muito, 13 colégios ao todo na minha vida. E cada hora eu tava numa cidade? Não, cada hora eu tava numa cidade, eu morei em várias cidades. Eu morei em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, morei em Florianópolis, Santa Catarina, morei em São Paulo, morei em São Caetano, morei no Rio de Janeiro. Morei na Itália, em Parma, então assim, mudança. Você se sente mais da onde? Do Rio. Eu sou carioca, assim, de alma mesmo. A minha conexão com o Rio de Janeiro é diferente. Eu não tenho essa conexão com nenhuma outra cidade ou nenhum outro lugar no mundo. Eu já morei em muitos lugares, mesmo depois de grande. Mas o Rio me pega, assim. E só, meu pai falou das lembranças, tal. Cara, todas as lembranças pra mim são muito boas, porque eu acho que eu me adaptei muito a essa vida de mudanças, assim. Pra mim, eu consegui pegar o que foi bom. Claro que não é fácil, né? Quando você é criança, então, você pega, muda. Você se adapta, um ano, você muda. Aí você se adapta de novo, muda. Isso tem um impacto, claro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu peguei isso e usei da melhor maneira possível. Então, eu tenho uma facilidade de me relacionar com as pessoas, eu consigo me comunicar muito bem. Eu tenho um olhar pro outro que eu acho que vem muito dessas andanças, assim, de entender, peraí, o contexto, né, social, o contexto cultural, de onde aquela pessoa vem. Cara, de cidade pra cidade muda muito, então... Pra mim, assim, foi muito positivo. Eu me enxergo como algo muito positivo. Eu acho que meu pai se culpa muito, porque é difícil você tirar quem é pai e mãe, né? Eu não sou mãe, mas eu acho que você deve sentir um pouco de, cara, eu tô tirando minha criança desse contexto pra levar pra outro, eu sei lá como é que vai ser. Mas, de verdade, eu só tenho lembranças maravilhosas, assim, dessa vida. Eu adorava ir pra uma quadra de vôlei. Bom, eu vivia numa, né? Então, a gente tava sempre nos jogos do meu pai. A gente sempre foi, minha mãe sempre levou. E eu sempre me divertia, sempre me senti em casa. Sempre achei uma delícia. Eu acho o mundo do esporte. Quem te acompanha sabe que você viaja. Isso deve ter vindo pra você de forma natural. Natural, né? É super orgânico, assim. E eu vivi só coisas maravilhosas, assim. Apesar de, claro, né? Nada na vida é super fácil. A vida é desafiadora, natural. Não importa o contexto. Mas eu fui muito feliz, assim. Acho que meu pai, ele sente mais culpa do que ele deveria sentir,
sabe? Pra mim foi muito Fala gostoso. pra ele ali, tá vendo, cara? Cadê? Pai, tá tudo bem. Obrigada, tá? Te amo. Você é o máximo. E viver nesse ambiente sempre me deu uma vontade de viver do vôlei nunca não? Aqui, velho. Meu pai fez essa pressão, né, pra eu jogar. Básica. Pressãozinha, quase nada. De leve, né? De leve. Eu sou alta, eu tenho 81 de altura. Então, óbvio que eu serviria para uma jogadora de vôlei. Não diria uma ponteira seria um pouco difícil, uma posta central bem mais difícil. Porque hoje a mulherada é alta pra caramba, Sim, né? sim. Então a galera tem 1,90 e pouco, tem 1,88 de altura, eu tenho 1,81, talvez uma boa levantadora. Uma líbero, né, hoje em dia. Você se destaca onde ali? Tá na quadra de vôlei, peladinha? Cara, eu gostava de ser ponteira. Gosto de atacar na ponta. Ponteira passadora, mas meu toque é horroroso. Então, assim, horroroso. Meu pai falava, seu toque faz barulho. E eu cheguei a ser convidada para jogar no Minas com 16 anos ali. Meu pai, né, coisa que esse pai arranja, assim. Na época, o Belfort, que é pai do Vitor Belfort, ele trabalhava no Minas, no clube. Acho que o Belfort foi diretor, posso estar falando besteira, mas assim, eu sei que o meu pai começou com o Belfort e falou, cara, o que você acha de levar a Renata? A Renata é grande, tem talento, não sei o quê. E ele falou, não, traz ela, manda ela vir pra cá, vai morar em BH, jogar no Minas. E aí foi a hora que eu falei, não dá pra mim, não nasci pra isso, eu acho que, eu sou muito perfeccionista, o que eu gosto de fazer bem feito, e eu sabia que eu não ia ser uma jogadora de vôlei, assim, excepcional. Eu sabia que eu não ia ser. E eu não tinha paixão suficiente, eu acho que pra você ser atleta, você precisa abrir mão de muita coisa na sua vida, assim, eu vejo que muitos atletas tentam, né, conciliar a vida de night, de festa, cara, é muito difícil. Você não vai ser o melhor do mundo, você não vai se destacar sendo essa pessoa. Existem casos, mas são raros, gente. São raros. É que nasce um incrível e consegue conciliar toda essa loucura junto. Mas eu não posso a vida dupla já é um talento por si só. Exatamente. Então, assim, eu não ia contar com isso. Então, eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer bem feita. Não ia ser o vôlei. Eu não queria abrir mão de tudo. Eu era apaixonada por vôlei, mas depois, lá pra frente, eu fui entender que em outro lugar, não dentro de quadra. Ô, Renata, conta uma história de uma viagem assim com seu pai. Cara, meu pai é o cara com as maiores histórias, assim, a galera do vôlei, quando a gente se reúne, que fica contando histórias do meu pai. Porque meu pai, gente, tomar cuidado. Segura, pai, tchau. Meu pai é uma pessoa de muita personalidade. E quem acompanha vôlei e gosta de vôlei e acompanhou essa época um pouco, lembra que meu pai, dentro de quadra, ele perdia um pouco o controle. Meu pai, ele tinha, acho que a adrenalina que sobe, né, a coisa da paixão, e ele tinha uma energia, uma garra, uma coisa meio fora do comum mesmo. É como se ele trocasse de personalidade lá dentro. Pisou lá dentro é outra história. Então tem várias, assim. Meu pai mesmo me contava quando eu era pequena, eu achava uma loucura, porque você conta pra uma criança, é perigoso. O que a criança vai fazer com essa informação? Mas, ó, o que eu estou fazendo agora, pai? Anos depois. Mas assim, por exemplo, meu pai jogando em quadra, nem sei era contra a Argentina. Meu pai falou, pô, tava na rede. Aí o jogador lá implicando comigo, eu falei, o quê? Peguei, puxei, ai gente, é bem nojento. Puxei lá do fundo da alma aquele catarrão, fui pra rede. Antigamente não tinha o desafio, hoje em dia a gente tem um desafio que, pra quem, né, só entende de futebol, é comparado ao VAR. Então você tem câmeras por todos os lados. Na época do meu pai, não tinha câmera por nenhum lado, era uma câmera filmando o jogo e aí você tinha um recorte. E aí meu pai falou que esperou o cara vir pra rede na hora que ele tava, pegou e deu na cara do cara. Lançou na cara do cara. E que aí o cara começou a reclamar, óbvio. E que daí meu pai, ele tá inventando, não fui eu que fiz isso. Não fui eu que fiz isso, né? Eu nunca faria isso. Entre outras coisas, meu pai já ficou muito irritado, né? E sacudiu o árbitro do jogo lá de cima pra tentar derrubar, o cara tentando escalar, coitado, pro meu pai não meter né? Porque o papai ficava irritadinho, né? A coisa que vem assim. E entre outras, uma vez, puto também, que foi substituído, chutou uma cadeira, a cadeira voou na cabeça da mulher do prefeito da cidade e a mulher foi embora de ambulância. Espero que ela esteja bem. Mas não foi a intenção do meu pai, que ele chutou tão forte e alto que a cadeira voou pra arquibancada e deu na cabeça dela. Então, cara, meu pai tem essas histórias e mais, assim, são várias histórias. A galera adora contar porque hoje é raro, né? Você não tem muito. Mas por conta exatamente da câmera, das regras, não tem que ter mesmo, Deixou né? tudo sem graça, tô brincando. Então, a gente gosta, né? Eu também gosto um pouquinho do faz parte, né? Narrativa e tal. Exato, a história, é mais divertido.
Mas meu pai tem essa personalidade, ele foi capitão, né, da seleção durante 11 anos, e ele sempre teve essa presença, assim, cara, eu tô aqui, ele não só se defendia, como defendia a equipe. É o que o Tandy me falava muito isso, ele falava, cara, a gente adorava ir atrás do seu pai, o seu pai falava, deixa comigo, todo mundo ia atrás, assim, quietinho, de boa, mas ia atrás dele, porque sabia que ele ia resolver, ele ia dar conta do problema. Então, é isso, ele se colocou nesse lugar, ele era o braço direito do Zé Roberto ali dentro de quadra, e eu acho que isso também ajudou nessa personalidade dele um pouco mais passional, vamos dizer assim. É uma coisa que é legal que você está falando, porque você falou sobre ser atriz, que você não é nem ser jogador de vôlei, sobre a paixão, você sentia que você não tinha paixão para ser atleta. Sim, não. Só que ao mesmo tempo você tem essa coisa de viver essa realidade, então você tinha paixão, provavelmente o título do seu pai era o seu título também, você devia sentir um pouco esse sentimento. Nossa, muito. Então, essa passionalidade para ser jornalista, eu acho que é uma coisa fundamental, assim. Ainda mais ser jornalista esportiva, tá em Olimpíada, tava com as meninas agora, né? É que a nossa matéria-prima como jornalista é a paixão, né? Perfeito. É a nossa matéria-prima, é o esporte. Então e a gente só trabalha com isso porque a gente é apaixonado mesmo, gente, porque não ganha bem, tá? Então, assim, a gente é muito apaixonado e a gente tem um tesão, assim, que leva a gente a estar em lugares e abrir mão de final de semana, abrir mão de feriado, abrir mão de ganhar bem, abrir mão de muita coisa. Então, eu acho que é a nossa matéria-prima. Mas eu acho muito diferente quando você se coloca como personagem daquela situação, daquele lugar, que seria eu, no caso, de atleta, assim, eu não me vejo como atleta. Eu não tenho nem eu não sou competitiva, gente. Então, assim, já começa por aí, entendeu? Pra você ter uma ideia, até como jornalista, eu tenho o meu time, óbvio, mas assim, se eu tô cobrindo meu time contra outro time, eu tô na torcida do outro time por um acaso, eu me envolvo com as histórias dos torcedores daquele time. E eu choro com eles estão jogando contra o meu time. Então, assim, eu não sou competitiva nesse nível, entendeu? Então, eu não sou como profissional, eu não tenho uma competição com os meus colegas, eu não tenho uma competição, não tinha em quadra essa coisa que meu pai tem, que eu acho essencial. Às vezes, quando o torcedor reclama, falta, né, a gente tá precisando da galera mais animada, o jogador parece que tá em campo por obrigação, não tem aquela paixão mais, né? O torcedor cobra muito paixão de um atleta, de um jogador. E eu acho isso, eu não teria. Então, eu não acho possível, entendeu? Eu não acho que cabe. Deixa eu te perguntar, você trabalhou muito tempo na Globo, né? Muito tempo, 10 anos. Depois dessa transição da Globo hoje para ser uma repórter, né, muito mais informal, assim. Como é que você vê a diferença, assim, de trabalhar hoje com a internet, de estar assim no dia a dia, é muito diferente? É muito diferente, Se sente mais solta, mais livre? Não, 100%, né, e natural, porque a TV, ela tá tentando a passos um pouco mais lentos, né, soltar um pouco o ambiente, né, trazer pessoas que possam fazer um conteúdo mais voltado para o entretenimento e coisa e tal. Mas na minha época de Globo, eu entrei em 2013, então faz muitos anos mesmo, isso ainda não existia, ainda era muito embrião, assim, né? O embrião que tá começando, as pessoas começando a falar disso, também a rede social ainda tava no início. Com o quê? Cara, eu comecei de estagiária do GE.com. E aí eu fui contratada no GE.com. Texto? Cara, não, eu sempre trabalhei com vídeo no GE.com. Então eu trabalhei com a galera de edição de imagem mesmo, e depois fui pra galera de transmissão. Então, porque a gente o GE.com tinha transmissões no site, né? Então, do Cartola, enfim, de outros produtos. E daí a galera fazia as transmissões, eu trabalhava nas transmissões. Comecei a trabalhar no switcher, a gente tinha um mini switcher, assim, dentro do Jardim Botânico. E depois eu comecei a fazer vídeo mesmo. Aí comecei a apresentar algumas coisas, a sair na rua, a me arriscar. Porque eu sempre quis isso. Como eu era atriz, eu falava, cara, pra mim faz muito mais sentido estar na frente da câmera. Eu sou uma comunicadora, é o que eu quero. Mas existe um processo, eu acho esse processo ótimo. Eu conheci todas as fases do processo, eu acho tão importante, gente, na verdade, todo mundo tinha que fazer isso. Eu acho que a Globo faz isso bem. Você começa como editor, depois você passa para produtor, depois você passa para, editor de texto, depois você passa para... Eu acho que esse caminho é importante para você conhecer todos os processos. Na hora que você... mas eu só quero ser repórter. Não, mas, querido, só não serve. Porque você, para estar lá na frente, você precisa de todo mundo que está atrás. E aí você precisa entender o processo do colega que está do seu lado. Às vezes no caminho você se descobre também. Exatamente. Até para respeitar muito. Às vezes não existe um respeito entre os colegas, todo mundo acha que tudo é imediato. Querido, não é imediato. Sabe o perrengue que é para produzir isso aqui que foi produzido? Você não sabe. Então, vamos respeitar. Esse processo aqui é muito importante. Que bom que você tem, né, essa galera, essa equipe. Então, mas é um passo... É um abismo, né? A rede social e, por exemplo, o Globo ou qualquer emissora que seja um pouco mais conservadora e, enfim... E eu acho que tem um espaço para isso também. Mas eu não me encontrava e não me encaixava tanto nesse espaço, entendeu? Apesar de ter feito tudo. Também, eu gosto de dizer que eu não tenho uma versão.
Eu não sou uma Renata. Eu não sou, a Renata só faz isso. Ela é assim. Não, eu me adapto a tudo e eu gosto de fazer tudo. Então isso é muito importante. Eu sinto falta de entrar ao vivo, de dar notícia. Eu sinto falta... Ah, mas você não gosta da rede social? Você não gosta da liberdade que ela te dá? Eu amo. Amo. E tenho um prazer imenso nisso. Mas, de poder até me descobrir. Mas, assim, claro que eu sinto falta do ambiente que eu fui criada também. Entendeu? É difícil romper com as coisas completamente. Entendeu? Então, acho que existe um preconceito com o jornalista clássico, com... Hoje, o Brownie, por exemplo, ele esteve aqui. Sim, ele é maravilhoso. E é diferente a dinâmica. Você acha que a velha guarda, assim, olha de Não, maneira... acho que tem. Tem, já ouvi. Você sente isso? Não, sinto. Quando eu tava dentro da Globo batalhando por conteúdos um pouco mais soltos, e eu sempre batalhei, essa é uma batalha minha particular, quem trabalhou lá comigo sabe bem disso, existia uma resistência absurda. E de que era mais velho, natural. E eu acho natural que tenha, cara, porque é novo pra todo mundo, né? Sim. Então, assim, tá todo mundo se adaptando. E eu acho que essa fase de adaptação, ela é, às vezes, mais lenta pra alguns, entendeu? Eu acho que existe preconceito. Eu acho que antigamente, só de você estar na televisão já era um troféu por si só. Enorme, né? Caramba. Aí a rapaziada hoje vê qualquer um aparecendo, deve ter uma... Quem é esse cara? Exato. Porque é engraçado, né? A gente vê o discurso da... Eu não digo só emissoras, Globo, tá, gente? Eu digo tudo, assim. A gente vê o discurso muito bonito de muitos lugares, né? De muitas pessoas. Porque hoje é legal, é interessante. Que vende, né? Exatamente, é interessante. Imagina, a marca quer se associar ao quê? A pessoa que tem um discurso maneiro hoje em dia, antimachista, antirracista. Então, eu me incluo nesse lugar para poder lucrar de alguma maneira com esse discurso. Com essa causa, o que é também gravíssimo, porque a gente tá falando de coisas muito importantes e muito sérias. Então, assim, você sorri demais. Você é muito simpática. Vamos diminuir esse tom? Seu cabelo, a roupa que você veste. Não sei se é tão legal. Será que a gente podia vestir uma coisa... a cor da sua unha. Muito chamativa. Você não acha que talvez as pessoas vão olhar mais pra sua unha do que pra notícia que você tá falando? Então, esses são comentários básicos. Esse é o nível, né... assim, o da superfície. E aí tem os níveis que são mais perigosos, né? Agora com a rede social, a gente tá falando de rede social. Então, caramba, Renata, sua vida na rede social, a forma como você se apresenta lá, ou então o fato de eu usar uma roupa X ou Y. E daí eu comecei a perceber que isso era mais importante do que o meu trabalho, o que eu apresentava como jornalista e como repórter. Isso é gravíssimo, né? Isso é gravíssimo em muitos níveis, assim. E a gente ainda está todo num processo de poder apontar para esses erros e para essas coisas, assim, né? Porque eu não tive coragem, né? Eu não sei te dizer se um dia eu vou me libertar completamente. Eu gostei muito de uma frase da Fernanda Nobre, que é uma atriz, que ela falou esses dias. A gente não é livre. Nós, mulheres, não somos livres. Mas a gente está se libertando. É um processo. Esse processo, ele precisa existir. Ele precisa ser mais profundo. Ele é mais difícil. Pô, a gente vai incomodar os nossos colegas. A gente vai incomodar os nossos irmãos homens. Nossos amigos homens. Nossos chefes. Vai. E a gente vai incomodar nossas amigas também. As mulheres são nossa vida, nossas mães. Porque, imagina, sempre foi desse jeito. Quem ditou as regras não éramos nós. É muito louco, né? Porque quando você vê que você tá... aí o negócio tá indo nos seus valores. Cara, é quem eu sou. O que eu faço com quem eu sou? E o que acontece com muita gente é natural, tá? Eu não julgo minhas colegas, minhas amigas, que às vezes precisam se adaptar e querem se adaptar porque querem ser aceitas naquele padrão. Então elas se adaptam. E é muito importante a gente lembrar que, apesar de a gente estar num processo de se libertar, nós somos livres, né? Tem nossa Constituição. Então, assim, amém. Mas, assim, nós somos livres, então a gente tem esse direito. O meu corpo não pode ser um tema de debate, porque ele não está comercializado para você. O meu corpo não diz sobre você. E eu não abri esse debate sobre o meu corpo porque eu postei uma foto de biquíni. Eu postei uma foto de biquíni porque eu vou à praia, eu gosto de ir à praia e é a roupa que eu uso, né? O traje que eu uso. Se eu quero postar, se eu não quero postar, isso só diz direito a mim, como eu quero postar, entendeu? E já acho que para nós mulheres é super complexo porque envolve uma questão de autoestima. A gente nunca acha que a gente está bem o suficiente. Por quê? Porque pro mercado é ótimo que a gente não se sinta bem. Eles lucram com isso, com os produtos de beleza, em questão estética e tudo mais. Então, assim, é ótimo que eu não me sinta confortável de biquíni. Só que, então, pra mim, quando eu posto, e olha que eu sei que eu tô dentro de um padrão, tá, gente? Eu sou mulher, mas eu sou branca, né? Eu tô cabelo de louro. Então, eu sou meio loura. Isso também pode ser um problema. Mas, assim, eu sou magra. Então, eu sei que eu já estou dentro de um padrão estético
que as pessoas dizem que é legal. Mesmo assim, eu tenho várias questões de insegurança. Sobre o meu corpo, eu tenho milhares. Milhares. Então, quando eu posto uma foto de biquíni, aquele termo de internet, eu tô biscoitando. Sim, gente, eu estou solteira, tá? Então, vidas solteiras importam. Mas, assim, também pra mim é transgressor postar uma foto de biquíni. Quando eu vejo uma foto de biquíni de uma mulher no Instagram, eu comento, digo, assim, não conheço a mulher. Falo, uma grande gostosa. Uma maravilhosa, incrível. Nem vi o biquíni, porque é tanta beleza, gente. Então, assim, eu faço questão, porque eu imagino o processo que aquela mulher teve pra postar aquela foto. Parece uma coisa boba, mas não é. E só nós, mulheres, sabemos o que a gente passa. Eu entendo que, né, os nossos colegas homens, muitos, assim, que querem estar nessa luta, e precisam estar. Porque eu adoro que o homem gosta de se ausentar dessas questões. Muito complexo. Mas, assim, o homem, ele precisa estar dentro da discussão, e discutindo e estudando. Por que só a mulher vai comprar um livro sobre feminismo e vai ler sobre feminismo e vai ler sobre... Cara, porque só a gente tem que ler, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu sei que muitos homens tentam entender, mas sentir só a gente sente. Eu sempre trabalhei mais com o esporte olímpico. É um lugar que eu me sinto mais à vontade. Mas você gosta de futebol também? Gosto de futebol. Continuo trabalhando com futebol. Qual que é o teu time? Eu nunca falei meu time, mas eu acho que algumas pessoas já perceberam, exatamente porque eu trabalho com futebol ainda e vou pro meio da torcida, Sim. Às vezes eu pro meio da torcida adversária, e já fui questionado de forma um pouco agressiva sobre isso. E eu sou flamenguista, eu sou Flamengo, só que cara, é isso, eu respeito todo mundo, me divirto. Minha mãe é botafoguense, fanática, meus irmãos também. Gosto muito da sua mãe. Meus irmãos são muito botafoguenses. E eu não tenho como não torcer pro Botafogo também, vários momentos, assim. E como foi esse desvio de caráter? Não fala assim, biscoito. Meu pai é flamenguista. E eu sou muito, filhinha de papai total, assim. Sempre fui puxa-saco do meu pai. Então, eu escolhi o Flamengo, meus irmãos escolheram o Botafogo, meio que todo mundo ficou feliz lá em casa. Entendi. Mas, é claro, meus irmãos sofrem muito, né? Tipo assim, eles são mais apaixonados do que eu. Mais passionais do que eu. Então, Botafogo traz, infelizmente. Botafogo traz momentos complicados. Muitas emoções, né? Sim. E aí acaba que eu torço bastante pro Botafogo porque, cara, é complicado. Não tem como, sabe? Me envolvo, é minha família, né? Sim. Quero ver minha mãe. Minha mãe quase morre, gente. Eu tenho muita preocupação com a saúde da minha mãe, né? Se ela vai sobreviver até o fim e tal. Ela vai no cinema, ela não assiste os jogos decisivos, porque Sério, ela passa mal. Se ausenta? Ela se ausenta, 100%. Ou ela toma uns gotinhos de Rivotril e apaga, que ela fala, eu quero saber. Ela desespera mesmo, tadinha. Então, assim, é isso. Eu não vou torcer contra nunca, entendeu? Mas dependendo do contexto, nós jornalistas, até tem um vídeo que vazou, tava vendo esses dias, alguém me mostrou, do Eric Faria. O Eric Faria comemora um gol do Vasco. Isso há muito tempo. Isso, viralizou. Eu nem sei dizer porque que o Eric comemorou, não lembro da questão, mas assim, eu lembro que ele estava cobrindo o Vasco. Isso é comum pra nós, né? Jornalistas, assim. Sim. Eu tô cobrindo um time, meu irmão, eu quero que esse time vença. Não interessa o resto, entendeu? Tô cagando pro outro time, eu quero que esse vença. Ou eu me envolvi com um tal torcedor. Ou acontece, eu sou amiga de alguns jogadores, me aproximei de alguns jogadores de futebol e olímpicos, enfim. E eu tenho um carinho enorme pelo jogador, às vezes pela equipe de jogador, empresário, conhecer muito meu amigo, eu torço como se fosse final de campeonato, porque eu falo, cara, é minha galera, entendeu? Vou torcer minha galera. É do meu time? Não, mas tá tudo certo, eu torço pra quem eu gosto. Então eu vou nesse processo, eu tenho esse processo também. Então, seus amigos todos do outro lado vai torcer contra o Flamengo. Acontece. Cara, tem uma situação, por exemplo, eu fui cobrir Flamengo e São Paulo ano passado, final Copa do Brasil. Perfeito. O final foi no Morumbi, o último jogo. E aí, eu tava com a torcida de São Paulo. Gente, eu tava com a galera fanática, assim. Um senhorzinho chorando, passando mal, a pressão dele baixou, eu acudi ele, um migo. Eu me envolvi de uma forma que no final eu estava pulando e gritando São Paulo. Então eu não duvido de nada. E eu sou Flamengo, era contra o Flamengo. Eu não duvido de nada. Eu sou jornalista, eu gosto de boas histórias. Não interessa a história, sabe? E boas histórias que eu digo, histórias positivas, de superação, histórias legais, né? Que a gente tem orgulho de assistir, de falar, pô, olha que incrível isso que aconteceu, de viradas épicas. É isso que eu quero ver, entendeu? O resto acontece. Claro que em outras situações eu vou torcer pro Flamengo, normal. Mas, assim, em jogos... Eu fui cobrir a final da Libertadores, Fluminense, Boca. Eu torci muito pro Fluminense. Eu não gosto de argentino. Eu sou clubista. Me dá ódio quem veste a camisa do Messi. Deveria ser proibido o brasileiro vestindo a camisa do Messi, gente. O Messi... Querido, o Messi nunca vi... Nem sei se o Messi vestiu uma camisa do Brasil, mas assim, um argentino nunca vestiria uma camisa do Brasil. Isso por si só já vale.
Um argentino nunca na sua vida, a não sei que você vai casar com uma brasileira, seja um contexto foda, assim, de novela, ele não vai vestir a camisa do Brasil. Então, pra que você vai torcer pra Argentina, querido? Então, assim, eu, em qualquer O situação... ser humano que eu mais odeio é aquele que torce pra Argentina na Copa do Mundo. Ah, não, esse aí, Esse desculpa. é o ser mais asqueroso Final, do Argentina, mundo. não, Argentina e França, Copa do Mundo no Catar. Vários brasileiros torcendo pra Argentina. Olha, eu vou falar, você tinha que perder seu passaporte, juro por Deus. Eu sou desse nível. Não dá, gente, não dá. Já preparando esse corte já? Renata Reborn diz que Ih, odeia gente, eu vou ser argentinos. cancelada. Por eles tá Tô tudo bem. preparando meu cancelamento, tá? Fiquem tranquilinhos, podem mandar ele pra mim. Mas eu acho mesmo absurdo, tá? Fim. Como é que tu acha que foi essa transição pra você virar de vez essa pessoa que faz o conteúdo mais informal mesmo? Qual foi o primeiro momento que eu vou trabalhar com internet? Depois de toda essa formalidade. Cara, na época do Snapchat ainda, eu tava na Globo. Eu comecei a mexer no Snapchat, eu falei, gostei disso aqui. Achei As maneiro. ferramentas, filtrinho. Filtrinho, zoava com a redação inteira, filmava todo mundo na Globo. Eu já chegava com a câmera, já vinham chefes assim, putz, celular, Renata tá vindo. Daí já existia um alarme, assim. Geral se esconder. Filmava todo mundo, fazia piada com o diretor. Uma vez estava até com o Renato Ribeiro, falei, ih, gente, o PIB tá subindo horrores agora nesse momento aqui na minha frente. Aleluia. E eu brincava e tal, e a galera curtia também. E eu acho que começou aí até um projeto do Globoplay, que eu participei da Olimpíadas 2016, que a gente fez, fui eu, Mari Palma, Marcelinha Dotlin, Cássio Barco, cara, uma galera junto, assim. A gente fez lá um programa irado, a gente apresentou, éramos 10 apresentadores, e foi aí que eu falei, cara, eu quero isso. Que era apresentar de um jeito informal os Jogos Olímpicos 2016. E aí eu descobri que era disso que eu queria. Só que dentro da Globo foi difícil, não deu. Que é muito certinho, tem que fazer tudo. É, muito certinho, não dá. Pelo menos assim, eu como mulher ali, eu não consegui. Entendi. Eu vejo amigos homens tendo mais sucesso nessa empreitada. Uma mulher engraçada e divertida e escrachada, eu acho que talvez possa, não sei, ser um pouco mais incômodo, ser um pouco... Porque pode ser também que, né, não fosse tão talentosa assim, né? Vamos botar a humildade aqui no bolso. Mas assim... Na verdade. Na força, querida, força colega. Força guerreira. Mas assim, é a minha visão. Isso nunca me foi dito, né? Mas é a visão que eu tenho assistindo e acompanhando todos os processos que eu vivi lá dentro. E que eu acho que a Fê Gentil abriu muito essa porta, tá? Tem que falar da Fernanda. Na Casa TV foi brilhante agora. A Fê é brilhante, assim. Eu sou muito fã dela. Eu sempre gosto de... Ela cobrindo de Olimpíadas. dizer. Fernanda Desse é jeito que incrível. você falou, brincando. E a Fê é muito inteligente, ela é muito sagaz, ela tem uma velocidade, ela tem uma expertise, ela sabe fazer um negócio. Claro que a gente teve outras jornalistas vindo, fazendo um monte de coisa, mas assim, eu digo neste lugar de entretenimento, do esporte como entretenimento, um lugar mais solto, um lugar com uma linguagem parecida, que flertava já com as redes sociais, antes de virar esse boom das redes sociais. A Fernanda se adiantou a isso, ela e o Thiago Leifert. Mas eu gosto de falar da Fê porque a Fê é uma mulher, assim, então eu sempre olhei pra Fê e falei, cara, isso é possível. Mas, pô, quem conhece a história da Fê, você sabe quanto ela batalhou pra estar naquele lugar também. E a decisão de saída dela, do esporte, também foi um pouco por conta disso. Chega um lugar que você quer, cara, eu quero abrir mais. Não, aqui você não abre mais. E claro, de questão comercial também, né? Tem uma limitação natural, e a gente sabe quando assina esse contrato da Globo, que você tem uma questão contratual de exclusividade. Então, fechar com marcas começa a ficar meio problemático. E a Fê já estava enorme, natural que ela seguisse outro caminho. Mas, assim, não foi fácil ela chegar muito ali. Maior, a marca Fernanda Gentil estava muito maior que repórter da Globo. Exatamente. Mas a Fê, ela abriu esse caminho total, assim. E eu olhava pra Fê e via, cara, isso é possível. Mas aí veio a Fê e veio a Fê. Cara, graças a Deus, eu tenho pouca gente que eu endeuso, assim, que eu boto num pedestal. Então eu não tive essas decepções, não. Graças a Deus. Mas eu conheço pessoas que tiveram. Então, eu sei que é bem frustrante. Imagino. Tá? Mas eu não tive. Mas eu tinha esse medo com o Ronaldo. Eu falei, puta, é o Ronaldo. E o Ronaldo eu amo. Eu amo a história do Ronaldo. Acho o Ronaldo, sei lá, o Ronaldo é incrível. Ele é foda. Foda-se. 300 palavrões aqui. Mas assim... pi. Vamos fazer um funk. E aí, o Ronaldo, cara, eu fui conhecer o Ronaldo na pré-estreia do documentário dele pro Globoplay. Da história dele, né? Lá em São Paulo. Foi muito rápido, mas já achei ele muito legal. Já falei, já gostei. Vibe conectou, mesma vibe. Carioca, resenha. Pô, apesar dele renegar o Rio de Janeiro, viu, patrão? Renega, adora São Paulo, não sei o quê. Eu falei, pô, aí não, essa é outra disputa, Rio e São Paulo, né? Essa disputa é forte. Mas ele diz isso? Não, eu que digo que ele renega. Não, ele não renega, mas assim... Não, tu adora São Paulo? Ele mora em São Paulo, né? Eu sim. já acho um absurdo, eu tinha que morar no Rio de Janeiro. Tá errado. Ele gosta muito de um Perol, né? Já jogou um Perol com o homem?
Não, nunca, gente. Não. Mas Ele é de tudo, né? Ele até tudo. League of Legends ele joga. Ele faz tudo, ele joga muito essas coisas. Eu não entendo nada, tá, desse universo, mas joga tudo, ele joga bem. Ele é super competitivo. Ele não gosta de perder nem partida de xadrez. O Ronaldo é muito competitivo. Mas normal. O cara que ele foi, é normal que ele seja competitivo. Sim. Mas, cara, a Copa do Catar foi isso, assim. Cheguei lá, e daí ele chegou um pouco depois, porque eu cheguei muito antes, eu cheguei 15 dias antes. E, cara, fomos conhecer ele num jantar, no hotel dele, e eu assim, meu Deus! E aí, eu tô aqui sentada com o Ronaldo. E, cara, quando eu vi que ele era resenha, quando ele começou a conversar, quando ele falou, quero que vocês fiquem à vontade. E eu falei, gente, ele é muito maneiro. Meu Deus, eu vou morrer. O Ronaldo é muito maneiro. E aí, passamos todos esses dias juntos. Eu ia pra cima e pra baixo com ele, com a equipe. Então, né, Marco Antônio, o Vitor Rios. Cara, a gente tava sempre junto. E eu ia só observando o Ronaldo, porque é uma aula você observar o Ronaldo. Você entender de onde ele veio, o contexto de vida do Ronaldo. E aí ele vira o jogador que ele virou. E agora o cara que ele é muito interessante, porque você fala, cara, existe um salto enorme. Agora o Ronaldo, né, tô conhecendo a pessoa física, o empresário, o cara que tem outras visões, tem outras ideias. Então, e ele virava pra mim e falava, Renata, como que você edita seus vídeos? Eu, gente... Ronaldo perguntando como eu edito. Juro, por um minuto, eu mandava no WhatsApp pra minha amiga. Ele está perguntando como eu edito. Gente, era tudo... Tu baixou o CapCut no celular do Ronaldo? Não. Porque, né, gente, aí... Vamos chegar nessa fase, né, Ronaldão? A gente vai chegar nessa intimidade. Mas, assim, eu ficava muito deslumbrada. Posso dizer, eu não me deslumbro com nada na minha vida. Com o Ronaldo é muito fácil. Porque é isso. Ele te trata com... brother. Porque é doideira, né? Porque eu falei, pô, ele é gente boa, tipo, cobrando, mas se eu tivesse na situação dele, eu seria gente boa? Eu acho que não. Não, eu não seria tão gente boa como ele. Fato. Eu não seria. Gente, ele tira foto comendo, as pessoas pedem foto, ele tá comendo. Eu falo, ai meu Deus, falta de respeito. Eu, puta, pensando, eu nunca tiraria essa foto, tá ele lá assim, ó. Claro, vem. Ele não recusa foto. Então, assim, é surreal, as pessoas montando em cima dele, atropelando, e ele lá, com maior paciência. Porque ele conta até essa história do Serginho Groisman, que ele, quando era criança, teve esse momento de pedir autógrafo para os jogadores do Flamengo e ninguém parou, só o Zico. E daí ele fala, cara, a partir daquele momento eu falei, se um dia eu virar jogador, eu vou fazer igual o Zico. Porque o Zico era o ídolo dele, assim. Então, cara, é muito isso. Ele, como garoto, frustrado, porque ele não teve dos outros e ele não quer repetir. E ele não repete, ele atende todo mundo, ele tá lá o tempo... E ele é parceiro, gente boa. Cara, eu desabafava com o Ronaldo, eu tava num momento difícil de vida pessoal. E aí um dia eu cheguei com um prato de comida enorme. Assim, ele falou, Renata, que prato é esse que você não come essa quantidade de comida? Eu falei, cara, não tô bem por isso. Ele, Renata, devolve essa comida. Você já se olhou no espelho, Renata? E daí assim, falou, você se olhou no espelho? Não com essa agressividade toda. Mas fofinho assim, você se olhou no espelho? Caraca, eu falei, gente, eu tô levando lição de moral do Ronaldo, porque isso é muito foda, socorro. E aí é isso, assim, ele é um cara, ele se preocupa, ele quer saber, ele me perguntou, você tá gostando de trabalhar com a gente? Tá sendo legal pra você? Tá sendo interessante? Caraca, eu ficava chocada, porque, gente, ele é o Ronaldo, ele não precisa perguntar nada, foda-se, tá ligado? Mas ele é um cara interessado por tudo, pelo processo, ele trata todo mundo com respeito, com carinho, mesmo sendo Ronaldo. Então, eu sempre brinco, eu joguei minhas expectativas no céu, mas ele pegou e jogou mais alto, assim. Então, ele é esse cara. É um cara cheio de preocupação, né? Porque essa época aí, ele tinha acabado de comprar o Cruzeiro, imagina. Não, sim. Gente, ele tem 1 milhão de negócios, né? E assim, pra mim é muito foda ouvir o Ronaldo na Copa do Catar falando sobre terapia. Terapia, tá? Ele faz. E daí, tá vendo, gente? Não fazer terapia? O Ronaldo faz. Exatamente. Não sei se tá fazendo nesse momento, mas naquela época ele falou que o Hendrick deu uma declaração, tudo bem, né? Que é um menino, mas ele tinha dado uma declaração falando, não vou fazer terapia porque... Quem sabe da minha vida é minha esposa e minha mãe, tá ligado? Então, prefiro não comentar. Hendrick. Hendrick, olha o Ronaldo não faz isso não, amor. Se tem isso pra você, né? Se a gente tem acesso, você pode fazer uma boa terapia, pode pegar uma psicóloga maravilhosa aí, inteligente, vai te ajudar. Eu acho que só ajuda a gente num processo, não precisa carregar tudo sozinho. A vida de um atleta é extremamente exaustiva. Hoje com rede social, mais difícil ainda. Com certeza. Por conta de hater, cobrança, é gente cobrando o tempo inteiro, você não consegue fugir pra lugar nenhum. Ainda mais jogador de futebol, o pessoal não consegue dominar uma bola. Exatamente. Então assim, o cara precisa desse suporte para ele poder ter paz e fazer o trabalho dele. É importante você poder falar sobre as suas questões e ter alguém imparcial para ouvir. E o Ronaldo estava falando como para ele foi importante até para lidar com as questões de família, do trabalho, né? Pô, ele não era ninguém. Vira o Ronaldo. Com a importância que ele tem, com dinheiro, com tudo, como que ele vai lidar com tudo isso? Fica muito puxado você sozinho
tocando esse barco. Então, cara, acho que mais do que natural você entender que você precisa de um apoio nesse sentido. Então, cara, eu vi o Ronaldo falando isso pra mim, eu falei, gente, cara, tá aí, pronto, agora eu tô apaixonada. Ronaldo, eu te amo, você sabe. O Ronaldo é muito incrível, muito, muito, assim. E eu tenho um orgulho de ter trabalhado com ele e ele de ser esse cara que ele é referência, eu poder dizer isso de boca cheia, sabe? Porque eu acho que tem muito essa coisa também de, sei lá, poderia ter sido só legal. E eu falar, cara, foi muito incrível, galera, é o Ronaldo. Mas não, ele é um tipo, ele pode ser seu ídolo. Ele deve ser seu ídolo. Ídolo, chefe e psicólogo. E psicólogo! Ele dá ótimos conselhos, ele sabe minha vida, ele fala as coisas que ele pensa, é ótimo, ótimo. Você falou bastante do Ronaldo, tem o seu pai também que é um atleta de alta performance, você é muito amiga do Giba também. Sim. Como é que é ter relações tão próximas e lidar com essas relações com pessoas que podem virar pauta pra você um dia? Eu tive questões com isso, e natural dentro da Globo, eu entendo e acho que tá correto. Então, por exemplo, uma vez surgiu uma matéria pra fazer do Giba. E eu, claramente, minha chefia falou que eu não poderia fazer, porque não dá. É uma proximidade tão grande que... Mistura de alguma forma. Óbvio, vai misturar completamente. Não quero ser eu nem quero estar nesse lugar. Escrever alguma coisa que eu também não vai me sentir bem, porque eu gosto da pessoa, eu tenho uma proximidade maior, o nível de intimidade às vezes não me permite. Então eu fico com a relação e deixo a questão profissional um pouco de lado. Eu tento sempre ter um meio termo, assim, nas minhas relações. As mais antigas é impossível. Eu fui criada com algumas pessoas, e como Giba, então essas pessoas estão na minha vida desde que eu me entendo por gente. Isso aí não tem discussão. Mas as outras pessoas que eu vou conhecendo agora e vou me aproximando, principalmente no meio do vôlei, né, que tá rolando isso, assim, com bastante... que eu amo as meninas, eu sou completamente apaixonada por elas. E pelos meninos também, eu tenho amizade real com alguns dos jogadores. Eu tento ter uma conversa franca, sempre. Você tá se sentindo bem? Posso perguntar isso? Já aconteceu. De eu virar, foi até pra Rosa Maria. Falei, Rosa, posso perguntar isso? Ela, não, isso não. Valeu, é isso. Estamos aqui tentando entender como que vai te deixar confortável e como pra mim vai ser legal. Se o atleta não quer falar sobre, tá tudo bem. Até porque eu não me coloco nesse lugar, né? Eu hoje me considero muito mais uma comunicadora do que uma jornalista. Então eu não tô nesse papel de criticar, de dizer se ela tá jogando bem ou mal. Eu não gosto de entrar... tirar necessariamente algo dela que ela... Exatamente. Investigar. Gente, eu não acho que é tudo like. Não é tudo sobre isso. Né, muitas vezes a audiência, ela não diz nada, né? Coisa pode ter milhões de cliques, milhões de views e ser um conteúdo que não agrega em nada absolutamente... Aliás, os conteúdos que mais viralizaram dentro da minha própria página são conteúdos bobos, né? Aquele conteúdo que dura 10 segundos, que é você bebendo um bom vinho, mas ele tem lá 6 milhões de views. Então, assim, o que me importa quando eu vou gravar com as meninas é tentar entender, ou com os meninos, ou com os atletas de forma geral, até jogador, cara, o que a galera de casa adoraria assistir? O que ele quer ouvir, que ele não conhece, ou que ele não sabe, ou que eu posso tirar um momento de descontração, trazer um pouco mais o atleta próximo do público mesmo, sabe? Pra ele se sentir mais parte daquele ambiente que ele ama. Então, mas também não é do meu interesse deixar o jogador desconfortável pra criar uma polêmica. Pra mim não faz o menor sentido. Eu acho que a ética ainda existe, né? E eu lido muito com isso. Eu sei que quem não é jornalista, então não tem muita noção, às vezes, vai porque quer clique e foda-se. Eu não trabalho dessa forma. Eu não acho maneiro. Que a pessoa parece que não tem sensibilidade, né? Uma coisa meio... Uma boa a gente entrar nesse assunto, porque eu acho que você viveu um pouco do outro lado da moeda também recentemente nisso. Sim. Né? Você trabalha muito com a sua imagem, você trabalha com a reação do público, com aquilo que você faz, mas a sua vida pessoal virou pauta nesse sentido também. Como é que isso afetou também o seu lado profissional, afetou sua cabeça, né? Afeta, né? Não vou dizer que não. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida, ela impacta diretamente. Seja, bom, como aconteceu algo na minha vida pessoal, natural que ela impacte na pessoal mesmo e no meu trabalho, na minha vida profissional, né? Eu acho que é a sua imagem que você está trabalhando todos os dias, né? Exato. Querendo ou não, eu sou um produto dentro da rede, somos todos, né? Jornalistas, de alguma maneira, a gente que se coloca ali na frente. Ou seja, eu trabalho com marcas e também tem isso. Eu já representava algumas marcas, hoje represento outras e, enfim. E eu tinha que ter um cuidado com isso também, muito grande, né? Para além de ter um cuidado comigo, com a minha família, com os meus amigos. Quando você vive algo desse tamanho, que não era para ter sido desse tamanho, acabou virando, porque o Brasil estava sem notícia,
Ninguém vai falar de nada, gente. Essas horas eu estava no meu carnaval rebolando minha bunda no bloco da Ludmilla. Vocês me tiraram, entendeu? Eu estava, a câmera até caiu aqui. Eu estava em paz, entendeu? E, claro, no meu processo, porque qualquer coisa acontece na nossa vida e todo mundo passa por momentos desafiadores. Eu não fui a única, sigo não sendo e vai continuar assim. É porque naturalmente tem uma lupa sobre você, né? Eu nunca tinha vivido isso. A gente ser famoso, viu, galera? Sorte pra quem... Fé. Tipo assim, tem suas vantagens, né? Claro, porque todo mundo falou, nossa, você lucrou muito com essa história. Adoro esse papo. Vocês têm noção quanto eu gasto de terapia, galera? Pra quem que eu mando os boletos da terapia? Só pra saber, entendeu? Então, assim, todo o dinheiro que eu ganho tá sendo revertido pra terapia, pra psiquiatra que eu contratei no início. Então, assim, é zero fácil, zero tranquilo, porque esse não era a minha ambição, não era nesse lugar. Essa era uma história que era minha, e das pessoas que eu gosto, e que eu não só sofri, como as pessoas à minha volta estavam sofrendo. A minha família, que eu gosto muito de preservar, estava sofrendo muito. Minha avó, que é uma senhora, entendeu? Então, assim, eu tinha muito cuidado na hora de falar qualquer coisa, na hora de falar sobre esse assunto, porque eu não queria magoar e machucar mais as pessoas que eu amo e que já estavam machucadas o suficiente nessa história. E eu também, né? Eu sempre gosto de falar, uma frase que eu falo sempre, essa história não me define, assim como as outras da minha vida. Eu vivi outras coisas, vivi outras situações ruins, vivo ainda, e assim vai, porque essa é a vida é assim, né? A gente tá no jogo, a gente tá aqui. Então, ela é mais uma história. Ela fala sobre quem eu sou? Fala. Ela fala sobre quem eu sou, talvez sobre a profissional que eu sou hoje também, né? Porque não foi só esse processo que eu passei, né? Eu fui casada há 12 anos com uma pessoa que tinha a mesma profissão que eu. Claramente, isso tinha uma ascendência em mim, né, sobre quem eu era, profissionalmente, natural. Eu também recorria muito, né, a ele, assim, como profissional, sempre foi um excelente profissional. Então, existia essa dinâmica, me ver sem essa dinâmica, eu poder dizer, cara, agora sou eu. Isso tem um prazer incrível, tá? Isso é maravilhoso, assim. Isso dá um medo, porque parece que você se sente sozinha, né? Mas, assim, é muito gostoso você descobrir o que eu gosto, como eu faço. Esse é o meu jeito de fazer as coisas. É aqui que eu me reconheço. Então, assim... É um novo jeito de aprender a fazer o seu trabalho, né? Exatamente. É a minha própria dinâmica, sabe? Então, assim, não foi fácil, porque não é fácil. Qualquer pessoa que tenha a sua vida exposta nesse nível, né, nesse lugar, é surreal, que você acha que você vai fugir, você não foge. Você abre o Instagram e é só o que tem, você fala, meu Deus, não aguento mais ver minha cara. E você liga a TV, inocente... E você fala, cara, só posso ver a Globo, galera. Nem a Globo eu podia ver. Então, assim, eu falo, caraca, galera, eu não posso ver nada. Tá muito difícil pra mim. Eu vou sair pra beber, entendeu? E o algoritmo é mau caráter também, né? O algoritmo é muito mau caráter. Eu falava, gente... E aí, claro que tem... Eu tentava ver o lado... Como sempre na minha vida, eu sou muito assim. A Paula me conhece há muitos anos. Eu tento tirar a parte engraçada do negócio. Eu faço piada de mim mesma. Porque eu acho, inclusive, gente, que a gente não se levar tão a sério é um grande segredo da vida. A partir do momento que você não se leva tão a sério, tudo começa a fazer sentido. E você é bom. Tem boas aspas, né? Acho que é a 7ª aspas aqui que elas jogam. Gente, eu tô dando boas boas frases. Vem comigo, vem comigo. É terapia, é o que eu falo, invisto em terapia. Aí assim, é isso, sabe? Eu acho que eu gosto de falar, não me define, porque senão vou ter que pegar muita coisa e recortar muita coisa. Mas foi sim, ganhei muito seguidor, não vou dizer que não ganhei. Teve muita gente que chegou a partir dessa história, muita gente interessantíssima que eu me conectei e conheci depois dessa história e que eu pude compartilhar, né, coisas importantes e entender esse processo dentro de mim. Cara, como isso fala sobre mim como mulher, né? Porque eu sou um pouco cobrada das mulheres, é importante pra gente que você fale, eu já passei por coisa parecida. Fala um pouco mais sobre essa história. Eu falo, gente, eu posso falar sobre o que eu aprendi com isso, né? Porque sobre a história, ela é mais uma história. Eu conheço amigas que viram coisas piores, acredito que... Acabei de saber de uma hoje, gente, terrível. Mas, assim, é surreal. Quer trazer pra gente? Tô brincando. Não, ela nem é famosa. Não comecem, não. Ai, Léo, Deus fica quietinho em casa. Mas, assim, tá de boa. Mas, não, ainda tem isso, né? Aí sua vida começa a virar uma coisa... Cara, eu saio com uma pessoa e eu tô ficando com essa pessoa. Do nada, eu nem tô. Tu imagina o problema que isso traz pra mim? Sendo uma solteira, é muito difícil. Então, assim, na hora que eu vou... Tô solteira. Na hora que eu vou conhecer alguém, a pessoa já sabe da minha vida. Olha que legal.
Olha, Léo disse que você tá namorando. O Léo sempre diz que eu tô namorando. Ou pegando, né? Alguém. Então, assim, foi meu amigo, o Léo, Bittencourt, que é ator. A gente saiu como namorado, a gente estava no carnaval com vários amigos, não tem nada a ver, assim. Mas a gente dava risada da história. Então, eu acho que é isso. Em dado graças a Deus, eu falo isso. E quem acompanhou melhor também. A história vazou mesmo nessa proporção 6 meses depois do que eu já tinha vivido ela, né, em real time. Então, assim, foi muito importante isso acontecer 6 meses depois. Eu acho que se tivesse acontecido lá naquela época do início, vocês não iam muito sei onde que eu ia estar. Muito louca, vendendo miçanga em Bali, não sei. Mas, assim, com certeza foi muito importante ter acontecido mais pra frente, mais naquele momento, pra eu poder já ter um respiro e mais consciência de tudo que eu passei. Conseguir ver de longe, né? Entender que é uma história muito complexa, que fala sobre uma vida. Fiquei 12 anos casada, então, assim, zero simples. Quem foi casado muito tempo entende que relações são desafiadoras e aí é complexo, tem muitas coisas implicadas nessa relação. E aí tem as outras partes, assim. Mas que eu realmente não quis falar sobre isso, porque é isso, não sou, né, de forma explícita e jogar na mesa, porque eu não acho que vai sair nada de bom disso, do fundo do meu coração, assim, eu não acho que vai sair nada de bom, eu não acho que eu falar um pouco mais, eu contar detalhes que as pessoas têm muita curiosidade de saber, eu não acho que isso vai acrescentar na vida de ninguém, entendeu? Porque como você disse uma coisa, você diz o que você quer que as pessoas aprendam, né? Mas de resto, pros outros é só fofoca, então assim... Exatamente. Então, sobre o que eu aprendi, eu acho que eu já falei bastante sobre isso, eu falo nas minhas redes, eu continuo falando, eu sei que meu público hoje é 70% feminino, são mais mulheres que me seguem, eu tenho mais mulheres comigo, gente, eu sou rodeada de mulheres. A Paula, que é minha amiga, ela sabe disso, eu adoro estar com mulheres, eu tenho muitas amigas mulheres, e porque eu encontro força nelas. E eu quero ser também esse lugar, né? De cara, eu gosto de seguir a Renata, eu gosto do que ela fala, eu me identifico com as coisas que ela fala e com as trocas que a gente tem. Mas eu falar a minha história dessa forma não vai mudar ou não vai melhorar a vida de ninguém. Então, por isso, assim, é a minha história. Claro, as pessoas adoram. É muito triste, gente, quando eu conheço alguém, a primeira pergunta que você me faz é: você está bem já? Isso rola mesmo? Isso rola. Isso rola. Você tá bem? Ai, é tão triste. Porque eu falo, puta, ele já sabe tudo, cara. Nem tem oportunidade. Aí pra eu contar, então, não é assim também. Eu já tava, sabe, já era uma coisa que tava falida e tal. Pelo amor de Deus, claro que foi triste, foi ruim, né? Mas assim, faz um ano já, né? Tamo bem, galera, porque o cara já vai achar, puta, traumatizada, né, gente? A bichinha, coitada, traumatizada. Vou pegar essa minha... As pessoas me falam, deve ter muito assédio. Eu dei uma entrevista pra quem logo depois... E aí me perguntaram, a Marina, que é a repórter maravilhosa, ela me perguntou, mas muito assédio, né, agora? Amor, nenhum assédio. Só me prejudicou, eu tô no meio do carnaval, você entende? Você compreende? E aí, óbvio que as pessoas vão ficar com medo, né? Pô, a menina, olha que ela passou, coitada, traumatizadíssima, ela tá mal. Ela, sei lá, entendeu? E aí eu espantei, né? Virei um espanta homem, assim, porque ninguém chegava em mim mais, eu falava, beleza, galera. Mas não, tá bem resolvido, porque eu resolvo bem minhas questões. Bem resolvido, talvez, né? Muito forte essa frase. Minha psicóloga, se assistir, vai dizer, calma aí, querida. Mas aí eu já tô em outras questões desse lugar, né? Que aí dizem mais respeito a mim, a minha vida, a quem eu sou. Eu tô em outro, já fui pra outro lugar. Se não tivesse sido dessa forma, talvez eu ainda estivesse vivendo aquela história. E eu não estaria vivendo a minha história, que ela é minha. Talvez eu não tivesse levado o esporro do Ronaldo. Ia levar. Eu separei ano passado. Eu já tô perdida, amiga, me ajuda. Ano passado, fez um ano agora. Ano passado, e eu fui, o Ronaldo tem um evento na casa dele, e eu fui na casa dele, e eu contei pra ele, antes da fofoca vazar, eu contei. A reação dele foi maravilhosa, não se paga, porque eu devia ter... Falei, devia ter filmado, tipo, chá revelação, que você filma para as pessoas verem a reação da galera. Falei, chá revelação da minha separação. A cara do Ronaldo foi maravilhosa. Então, qual foi? Ele ficou chocado. Eu falei, caraca, eu choquei o Ronaldo. Esquece. O resto é fichinha. Ele ficou chocado. Ele falou, que? Eu falei, juro pra você, menino, tu acredita? E aí a mesa toda chocada, mas o Ronaldo ficou chocado. Eu ia mudar de assunto. Como é que foi agora para as Olimpíadas com as meninas? Como é que foi a experiência? Ai, cara, foi maravilhoso. Bom, vôlei é meu meio, vôlei é minha casa. E eu fui com a Confederação Brasileira de Vôlei, que também é um lugar que eu me sinto muito à vontade, que eu conheço aquelas pessoas há muitos anos, elas me conhecem há muitos anos. Então, existe uma coisa quase orgânica de relação.
As meninas são maravilhosas. Os meninos também, tá, gente? A gente só fala das meninas, mas os meninos também maravilhosos. O Bernardo sempre abriu o maior espaço pra mim. O Zé nem se fala. E eles abrem espaço para que a gente grave as besteiradas que a gente grava, as trends. Então eles se divertem, eu acho que fica um clima gostoso. Eu tenho um prazer enorme de cobrir vôlei. E eu Foi acho um pouco frustrante essas Olimpíadas Quer dizer, medalha de bronze? É. Cara, não. Por quê? Claro que elas mereciam ouro, elas tinham toda capacidade e qualidade para chegar à medalha de ouro. Mas o que eu acho? A gente tá falando de Olimpíada. A gente tá falando dos melhores do mundo. É difícil você estar ali, você ter um índice olímpico, você classificar para as Olimpíadas é muito difícil. Eu acho que as pessoas não têm tanto essa consciência. Você chegar entre os 3 primeiros é uma coisa absurda. Então, assim, gente, esporte. A gente acha que tem dia e dia. Sim. Tem dia e dia. Tem dia que você acorda e fala, cara, é hoje. Tem dia que o negócio tá estranho, não sei dormir mal, não bateu. A gente não trata o atleta como se fosse um ser humano, né? A gente tá como se fosse sub-humano, tipo um herói, assim. Exato. Sobre-humano, um negócio fora do normal. Não é porque um dia o cara é brilhante, é o melhor do mundo, que vai ser todo dia. Exato. E tem dias e dias. E aí você trabalha em equipe, você tem uma equipe. Então, né, essa comunicação com a equipe, esse entrosamento com a equipe tem que estar tão afinado e tão alinhado. E às vezes é um detalhe. É um detalhe, seja mental, seja físico, seja... Então, assim, o jogo contra os Estados Unidos, as americanas eram as atuais campeãs olímpicas. Então, né, acho que talvez algumas pessoas tenham esquecido, não tenham esse entendimento. Natural, sempre foi duro contra os Estados Unidos. Eu tava muito nervosa pra esse jogo por causa do histórico, eu sabia, elas são chatas de jogar contra. A gente ganhou aqui no Rio, mas antes da Olimpíada delas, mas também um jogo difícil. Então, cara, eu sabia que ia ser uma batalha dura. E foi, assim, a gente não jogou mal. Agora as americanas estavam voando, aí você vai ver a final delas contra a Itália, foi horrível, elas não jogaram nada. Você entende? É como dia a dia. É contexto, né? É contexto. Eu fiquei triste? Fiquei. Porque eu acho que as meninas, o Zé, a equipe, a comissão técnica toda merecia essa medalha pelo trabalho, por tudo. Mas vai vir. Eu tô bem tranquila que a gente volta para o primeiro lugar do pódio. Seja no masculino, seja no feminino. É um processo de renovação. A gente tem que entender que o processo de renovação, ele é difícil. Em qualquer modalidade, gente. Não interessa. É renovação. Você tá pegando uma galera muito jovem. Você tá pegando, tipo, a Ana Cristina, a Júlia Bergman. Essas meninas não têm menos de 23 anos, gente. Tem 20, 21. Essa responsabilidade, entendeu? Em cima. Mas é importante que ganhe essa quilometragem, que ganhe essa bagagem. É muito importante. E eu acho... Quem vê de fora não consegue entender, né? Que o processo de renovação não é sobre ganhar agora, é sobre criar casca, né, nessas pessoas. Exatamente. Criar casca para que lá na frente a gente conquiste essas medalhas novamente. A gente foi mal acostumado com o vôlei, natural também, né? Sim. O vôlei é um esporte altamente campeão, assim. Eu acho engraçado também, muita gente me questionou, amigos, influencers ou jornalistas, chocado com o engajamento dos vídeos de vôlei. Como assim? Gente, como assim? Como assim? Como assim, pergunto eu pra vocês. O segundo esporte do Brasil é o vôlei. Tudo bem, futebol é religião, a gente brinca. Então, se a gente for pensar, o vôlei é o primeiro. A gente não tem como comparar o futebol com o vôlei por questões óbvias, né? De público e tal. Infelizmente existe um abismo. Ainda existe. Mas, assim, o vôlei é o segundo esporte. Então, o vôlei é um público apaixonado. Quem ama vôlei é apaixonado, entende, consome, sabe, detalhes. E é uma coisa Criam fanfics surreais também, mas assim, galera é criativa pra caramba. Mas é meio tem fofoca. O quê? Menino, tu tá achando que futebol tem fofoca? Se tu vier pro vôlei, tu vai se divertir. É bem animado. Galera, assim, tal do Twitter, né, que voltou. Sim. Galera do vôlei, não tô lá, porque as minhas seguidoras de vôlei falam, Renata, melhor não tá, não. Falam muito mal de mim assim, elas não. Mas criam umas coisas da sua vida. Eu falei, legal. Nossa. E aí elas vão me contando coisas que eu nem sabia. Eu acho divertido, eu acho interessante. Então é isso, assim. Mas é um público fiel, um público apaixonado. No seu tempo livre, tu bota pra ver um vôleizinho? Eu assisto. Não, assisto muito, eu gosto demais. Eu não consigo acompanhar a Superliga como eu gostaria. A Superliga é tipo, não, pra quem não entende, tá, galera? Eu fico aqui traduzindo às vezes. É tipo o Brasileirão, né, do futebol. E a Superliga tem muitos jogos, é o tempo todo. Então nem sempre eu consigo estar ali, até por questões de trabalho, de vida. Tem um time de vôlei? Não tenho. As pessoas acham que eu tenho, não tenho. Eu não tenho por... Gente, eu não consigo, é impossível pra mim. Eu tenho amigas e eu torço pra elas. Perfeito. E elas estão em vários times. Então, às vezes, quando eu só torço pra que seja um bom jogo. Eu falo, cara, que elas não se machuquem, que elas fiquem bem, que elas arrasem, que elas façam muitos pontos, que saiam com mais contratos, mais dinheiro, tá tudo certo.
mas eu não torço, assim, pra nenhum Você falou que as pessoas dizem que sempre te xingam, te falando, não, claramente clubista, ela torce pro time Claramente. tal. Claramente. Isso rola direto. Tipo, agora, eu falei que eu sou Flamengo. Claramente ela torce pro Flamengo, pro time de Sim, vôlei. sim. E não é verdade, eu adoro também, tem várias amigas lá, gravei agora com as meninas. Tem a Lívia, assessora, que é muito minha amiga, que trabalha lá. Mas não tem isso. Eu adoro as meninas do Minas, adoro as meninas do Praia, Osasco. Se eu for, eu vou ficar aqui o tempo inteiro falando. Vou falar milhares de times e eu gosto de todos mesmo. Não tem Aproveitar que a gente tá no... Você falou só né? Claro. Você falou muito dessa coisa que o Bernardinho e o Zé deixaram vocês terem muita liberdade lá dentro. Vocês conseguiram fazer trends com os jogadores. Quem tem ficado muito popular com as trends é o seu amigo Giba, né? Que deu uma viralizada aí. O que você achou Giba da é foda. entrada dele nesse mundo? Eu amo. Acho o tio Giba desinibido. Tio Giba... Eu vou falar tio Giba. Ele me chama de sobrinha. Eu chamo de sobrinha, só não posso chamar a Malu, que é a mulher dele, Maria Luísa, maravilhosa, minha amiga, que eu amo de paixão. Pô, mas aqui, assim, eu não conheço... Tia. Eu não conheço... A Malu me proibiu, então mas só ele, o tio Giba. Ele parece ser resenha demais, parece ser um... Não, esquece. Não pode sentar numa mesa com ele. Se for no jantar, você vai ficar até o dia seguinte, 5 da manhã. Giba, queremos você aqui. Ih, ó, tio, vem, chega mais. Ele é muita resenha, ele tem muita história. Esse aí é sacanagem. O que ele tem de história, assim, dá pra você ficar 3 dias aqui com ele. E ele não vai ter história. vergonha nenhuma de expor seu pai, por exemplo? Não, ele tem vergonha de nada. Eu gosto que a gente é meio parecido, eu sou assim também. Não gosto de expor nada, quer dizer, não tem vergonha de expor nada, a gente fala mesmo, ele é solto. Ele é maravilhoso, o Giba, cara, ele tem um coração. Ele é, assim, não existe. Você acha que ele tem futuro nesse meio de rede social? Cara, tá dando bem certo, né? Ele tá com mais de 1 milhão de seguidores, se eu não me engano. Eu acho que ele se coloca em situações, é isso mesmo, ele mesmo, sabe? Ele fala, cara, eu fiz aquilo porque eu sei que a galera gosta. E tá certo, eu acho que tem que se arriscar, tem que tentar, não ter vergonha, né? Aquela coisa do síndrome do impostor, mulheres têm mais, nós mulheres, porque a gente se cobra muito, né? Ser muito incrível sempre. A gente não pode errar, então fica um pouco mais difícil pra gente. Mas eu acho que o síndrome do impostor pega todo mundo. Eu acho que ele eliminou isso, cara. Vai, vamos com tudo, vamos fazer. Eu acho que a rede social pede um pouco isso, essa ousadia. Eu acho que ele teve isso. Ele é muito carismático. Ele fala muito bem, ele é muito comunicativo. Então, assim, acho que ele tá voando na rede social, tio Gibó. Foguete não dá ré, adoro essa frase. Deixa eu mostrar um negócio aqui, então. Fala, pessoal, tudo bem? Meu amor. Passando aqui para falar do seguinte, o que falar da minha sobrinha Renata? Realmente é uma pessoa especial, iluminada, uma pessoa que, enfim, eu lembro muito bem que uns 5, 6 anos ali eu estava segurando ela no colo, vendo os irmãos dela, o Felipe, né, fazendo um monte de bagunça, o Gabriel, lá em 96, nascendo, enfim. É uma pessoa que eu só tenho que desejar tudo de bom, tudo de maravilhoso na vida dela, porque ela merece, ela estudou, ela fez, ela correu atrás. Passei agora as Olimpíadas com ela e vi o quanto ela correu, ela fez, ela produziu, eu até tentei contratar ela e ela negou. Mas tudo bem, faz parte do processo. Ela estava lá trabalhando por outra coisa. Tirando as brincadeiras, eu não tenho que falar o quanto eu amo ela, o quanto eu amo a família dela, o pai, a mãe, os irmãos. Rê, você merece tudo de bom e de melhor na sua vida. Você corre atrás, você faz o que tem que fazer e por onde, né? Seja no futebol, seja no voleibol, seja com amigos, você sempre é intensa. Obrigado. Obrigado por essa pessoa maravilhosa que você se transformou. Eu posso falar porque eu conheci você pequenininha. Beijo em seu coração. Ai, que bonitinho, tio, te amo. Ele é família, né? A gente é uma família, assim, porque meu pai e ele ficaram muito próximos no início da carreira do Giba. E meu pai, né, meu pai como mais velho, natural, né, que recebe o jogador mais velho que recebe o novato, né? Então, de tutor ali, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem uma relação muito bonita que a gente tem a vida toda por conta do meu pai e dele, assim. Então... Que história é essa que tentou te contratar? Ele queria que eu ajudasse ele lá em Paris, porque ele tava com muita demanda. Ele falou, cara, Rê, você que entende melhor disso, me ajuda. Eu falei, cara, o problema é que não tem como, eu não tinha tempo, tava uma loucura. E assim, a gente ficava longe, meu apartamento era fora de Paris, o dele era mais do lado do ginásio. Só pra eu chegar onde ele tava era 50 minutos, então não tinha como. Paris é tudo muito longe. Então, assim, eu falei pra ele, eu te amo, mas assim, o que dava eu ajudava, a gente fazia fizemos conteúdo juntos, até viralizou um lá. E ele é uma pessoa muito especial, o Giba é uma pessoa muito especial.
com um coração maravilhoso, que sempre me ajudou, sempre me abriu todas as portas de tudo que eu precisei na minha vida, assim. Agora em Paris, ele praticamente me pegou mesmo, falou, vamos comigo. Todo dia ele, maluco, mandava mensagem. Já conhecia Paris, já? Já. Morei em Paris, 1 ano, pela Globo. Ah, sim. Tu morou em Londres também, né? Londres, Paris e Moscou. Preferiu onde? Preferi Londres por causa das pessoas que eu conheci em Londres, das amizades que eu fiz. E porque eu acho a cidade mais animada, mais jovem. Paris eu acho uma cidade mais Mas velha. Rio de Janeiro? Nada é Rio de Janeiro. Nada é Rio de Janeiro. Primeiro que lá é frio e não tem sol, não tem isso, como. Então, assim, não só chove. Eu não me adaptei ao clima de Londres, mas eu acho uma cidade incrível. Acho uma cidade cosmopolita, culturalmente. E tem vida noturna boa lá. Pelo que Não, tudo. Os pubs são maravilhosos, as bebidas maravilhosas. Mas muito pelas amizades que eu fiz, assim. Eu deixei pessoas lá. Deixei não, estão lá, a gente segue amiga. Mas pessoas muito especiais que, enfim, que me ajudaram muito em todos os meus processos, assim. E era uma turma boa que a gente fez em Londres, sabe? No escritório da Globo e tal. Então era gostoso ficar por lá. Você começou um blog lá na Rússia também, não foi? Que Sim. deu oportunidades. Eu fiz um canal no YouTube, na realidade, porque eu fui demitida da Globo. Eu ainda estava eu estava recém-contratada, tinha 1 ano de funcionária da Globo, quando o meu ex-marido foi chamado para ir para a Rússia como correspondente. E aí eu quase não fui, aí decidi ir, porque eu tinha uma conversa com a Globo, que me combinou comigo que eu voltaria trabalhando para a Globo lá na Rússia mesmo, na Copa do Mundo. Cara, eu cheguei lá, mas eu sou muito inquieta. E aí eu falei, não tem como eu ficar parada. Eu fiz um canal no YouTube chamado Tô Russa, que eu resolvi fazer pra mostrar um pouco a cultura russa e o olhar, né, a Rússia sob o meu olhar, sob o meu ponto de vista. E foi muito legal. Aí eu fechei com o Globo, o meu canal migrou pro O Globo. E eu tinha um blog no Globo também falando sobre a Rússia e coisa e tal. Passou muito perrengue lá? Cara, muito perrengue. Que a cultura é completamente outra lá. Não, é completamente diferente, assim. Primeiro frio, bizarro, menos 20 graus, menos 22 graus. A língua, Que isso, a cara? comida. Menos 22 graus. Menos 22 graus. Saindo pra trabalhar. Uma vez eu chorei. As minhas De amigas, frio? assim... Não, chorando de frio. Eu chorei de frio. As minhas amigas falando que, cara, Rê, no vídeo você tá tão feliz. Pois é, pra você ver... Ser atriz é bom, gente. É bom, tem suas vontades. Eu gravando um vídeo no Parque Gorky, ficava perto da minha casa, é um parque enorme de Moscou, o principal. Eu fui gravar o Carnaval Russo. Eles estão dando oi pra primavera. Eu falei, primavera. Oi, tudo bem. O oi era o primeiro dia, no caso. Cara, tinha neve até o meu joelho. Eu sou alta, né? Tinha neve até o meu joelho. Eu não conseguia mexer com a luva, então eu tava mexendo sem a luva na câmera. Eu tava com câmera, até com a Osmo. E aí, eu gravando, eu sou muito assim, gravando. No momento que eu parei, ainda faltava gravar o final, eu falei, cara, eu tô ferrada. Porque assim, a minha mão, assim, vermelha, mas sem sangue aqui, sabe? Aqui era branco. Aquela coisa da necrose, né? Uma necrosezinha básica. E aí eu entrei num café desesperado, saí correndo. Quando eu fui botar, não sabia que não podia, né? Fui botar a mão no aquecedor, pertinho, claro. Você não pode fazer isso, porque aí o sangue vai voltando muito rápido pra circular. E aí você vai sentindo como se estivesse enfiando faca, assim, na sua mão. Daí eu senti alguém fazendo como se estivesse fazendo assim. Aí eu comecei a chorar, mas muito assim. Eu chorava. Eu falava, cara, eu nunca mais vou fazer isso, eu quero ir embora desse lugar. E voltei pra gravar, terminar o vídeo. Sorrindo, cheguei em casa, chorei de novo, desabei. Sentei, juro por Deus, sentei na coisa do chuveiro, com água quente, chorava. Porque é louco, gente, o frio leva você a um lugar mental mesmo, de esgotamento. Você acha que é só físico, mas a sua cabeça, sei lá pra onde que vai. Juro por Deus, chorava. Não sabia dizer nem porque eu tava chorando. Eu não aguento mais, eu não quero mais isso, eu quero voltar. Tipo assim, assim, de cansaço mesmo, de frio, sabe? Não recomendo, gente, não recomendo. Apesar da Rússia, profissionalmente pra mim foi incrível. Foi um dos melhores momentos da minha vida, profissionais. Assim. Então, chegando finalmente, vou fazer um bate-bola contigo rapidinho. Vamos. Pode ser? Pode. Vôlei. Paixão. Carlão. Ídolo. Rússia. Frio. Frio, né, gente? Não. Jornalismo. Ofício. Flamengo. Infância. Renata. Inquieta. O amigo soltou uma risadinha ali, ele concordou. Acho que eu sou inquieta. Eu sou inquieta porque eu quero muitas coisas e eu não sossego, eu tô sempre explorando, assim, experimentando.
ao mesmo tempo com meus pés no chão. Sou capricorniana. Você me perguntou signo, mas sou capricorniana. Então, isso, Faz qual? Qual teu signo? É, Capricórnio. Mas assim, acho que eu sou inquieta. Sou super inquieta. Giba? Ó, tio. Olimpíadas. Ai, tudo! Tudo, gente. Cadê a Olimpíada? Vamos? Já deu, já relaxei, já pode ter outra. Fernanda Gentil? Ah, inspiração. Perfeito. Muito obrigado. Aí, facinho, ó. Achei que eu ia sofrer mais. Não. Sei que ia ser. Agora o putz, presente pra você, ó. Eu tenho um presente? Claro. Eu gosto dessas coisas. Canequinha. Ah, amei, gente. Olha que chique. Eu uso ecobag pra caramba. Só uso muito ecobag. útil, Eu ando com ecobag direto. Ai, amei. Vai tomar o que nessa caneca aí? Cara, eu tomo muitas coisas, mas, assim, alcoólicas. Eu tô numa fase mais do gin. Ginzinho na caneca, tu acha que Eu funciona? tomo aí, meu filho, não tem essas coisas lá em casa, não. A gente toma no que dá, né? Assim, gin. Tomando gin, marca a gente. Ah, Boa. boa! Tomando gin. Mas de manhã vai um cafezinho, né? Porque de bom manhã eu ainda café. tô pegando leve, tá? Antes que meu pai veja esse negócio e fique preocupado comigo. Pai, eu Só juro. depois das 10h30, né, bebê? É. 10h30? Dá pra gente beber agora, né? Depois. Que horas são, galera? Não, da manhã que eu tô falando. Ah, tá. 10h30 da manhã, é. Meio-dia, né? Meio-dia já é um horário democrático. Ah, terçou. Terçou, Pronto então. pra vocês. Vale tudo, gente. Muito obrigado, Renato. Tamo junto. Beijo!